Notícia bomba acaba de sair e Lula entra em desespero. A verdade finalmente está vindo à luz e a fraude eleitoral de 2022 está sendo apurada. As provas não param de aparecer e tudo aponta para isso. A queda da esquerda é inevitável. Um governo construído em mentiras está prestes a desmoronar. Se você é contra a esquerda, pessoal, já comenta aqui embaixo e já se inscreve no canal, porque tudo que a grande mídia tenta esconder não te mostra, eu trago aqui para vocês. E nesse caso, não deu para esconder, já está em todos os jornais, a grande fraude eleitoral que aconteceu no ano de 2022. O presidente está sendo investigado. Lula agora está em completo pânico, tenta se justificar, mas já é tarde demais. Seus aliados já sentem o gosto amargo da derrota iminente, vendo sua confiança derreter a cada nova revelação. O cenário é devastador para eles e a esquerda está prestes a colapsar, não só no Brasil, mas em toda a América do Sul. Eu vou mostrar para vocês aqui em provas. Então, nesse vídeo, vamos mostrar evidências irrefutáveis porque a esquerda está à beira do abismo, principalmente após essa grande revelação que eu trago para vocês aqui. Lá de 2022, Bolsonaro já avisava, ninguém acreditou. O sistema judiciário também, que se achava indestrutível, está sendo cada vez mais exposto após grandes vitórias que tivemos essa semana lá no CCJ com a aprovação de medidas contra o STF. Já temos mais uma arma na manga que eu vou trazer para vocês aqui. Então o STF, que se achava totalmente indestrutível, que se achava o bolachão, tá vendo agora que as medidas de resistência estão surtindo efeito. E para piorar, pessoal, na Venezuela, o ditador Maduro chegou ao ponto de prender e torturar crianças. É isso mesmo, você não ouviu errado. Prender e torturar crianças com choque e muito mais, que eu vou dar os detalhes para vocês nesse vídeo. Isso mostra que a esquerda perdeu completamente o controle e suas políticas autoritárias não têm mais lugar no mundo. A queda da esquerda é inevitável. Você precisa estar informado sobre cada detalhe. A verdade está emergindo, o povo está se levantando e o futuro do Brasil e da América do Sul depende dessa justiça e clareza. O fim das mentiras está próximo e a vitória da verdade é apenas uma questão de tempo. Então, vou trazer tudo aqui para você nesse vídeo de hoje. Vamos começar falando aqui sobre a luta, sobre o embate contra o STF. Pessoal, os senadores de direita, os deputados, não param. E mais uma vez, foi pedido aqui no Senado o impeachment contra o Alexandre de Moraes. E o Eduardo Girão, do Novo do Ceará, trouxe aqui, ó. Ou o Senado se levanta, ou não tem razão de ser. Então, Girão acusou o ministro Alexandre de Moraes de cometer diversos abusos, especialmente no que se refere ao inquérito das fake news e às decisões sobre os presos acusados de participação na invasão da sede dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023. O senador exibiu o áudio de uma menina que, segundo ele, é a filha de um dos presos. Na gravação, a criança pede a Alexandre de Moraes a libertação de seu pai. A crueldade e a injustiça, o desrespeito à nossa Carta Magna chegaram ao fundo do poço, disse Girão. Ou o Senado se levanta ou não tem mais razão de ser. Nenhum de nós não tem razão de estarmos aqui. Se o Senado não cumprir o seu papel de defender a Constituição, e ele é o único dos poderes que pode fazer isso contra o STF, a gente pode fechar definitivamente as portas. Então, recado muito duro foi dado, mas não para por aí. A Damares, ela protocolou mais uma PEC mirando os ministros do STF. Então, duas já foram aprovadas essa semana na CCJ, que é a principal comissão da Câmara, e tem mais uma agora que cai como uma bomba relógio em cima do STF. Isso porque, pessoal, o STF não existe controle nenhum nessa instituição. Alguns jornais pediram para ver como funcionava o STF, como era distribuído os relatores para ir para os projetos, e eles foram proibidos de entrar no STF para fazer esse controle, esse acompanhamento. Então, a Damares viu e disse que os ministros do STF são imunes a qualquer tipo de controle e propõe que a própria corte
receba as reclamações que teriam de ser julgadas pela maioria absoluta do plenário do Supremo. Então ela disse assim, ó: num Estado democrático de direito, não há e nem pode haver poderes absolutos ou imunes ao controle, especificamente no caso brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, STF, e seus ministros, não obstante a honradez do cargo e o respeito que obviamente merecem, restam na prática imunes a qualquer tipo de controle. Justifica a senadora. Ou seja, ela fala que tudo que acontecer com a STF, pessoal, investigações têm que ser levadas como de qualquer um cidadão. Então a população tem direito de saber o que passa aí por debaixo dos panos do STF. O jornal Metrópolis aqui chamou um pacotão anti-STF. Então a gente já teve a aprovação da decisão contra as decisões monocráticas, da revisão pela Câmara e pelo Senado das decisões tomadas pelo STF, e agora vem mais essa bomba em cima dos ministros que entraram em desespero, pessoal. Ninguém estava esperando. Essa é uma briga porque o Flávio Dino, ele barrou as emendas dos deputados e eles deram um contra-ataque de uma forma bem rápida. Antes da gente trazer para vocês aqui essa investigação sobre o presidente, essa grande bomba que aconteceu nas eleições de 2022, a esquerda está chorando aos prantos devido a duas novas pesquisas que aconteceram, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Então, desde 2012, a esquerda não consegue eleger um prefeito para a cidade de São Paulo. O último que foi colocado aqui foi o Haddad, ficou chamado de Haddad, né? Que ele implantou milhares de radares. A via na Marginal lá estava 90, do nada cai para 50, vem o radar e volta para 90, cheio de pegadinha. População não aguentou e elegeu no primeiro turno de 2016 o seu opositor na época, o João Dória. Para você ver como o PT está sem moral. E agora o Boulos, pessoal, que investiu 44 milhões de reais no primeiro turno, guarda esse número, recebeu mais 15 milhões do fundo eleitoral do PT. E mesmo assim, dá uma olhada só, resultado do segundo turno, Nunes 55% e Boulos 33%. E o Boulos não vai subir mais, sabe por quê? Porque a rejeição dele é de 58%. Se ele jogasse sozinho contra uma garrafinha, assim, ó, ele perdia, porque a população não quer saber de PT e de PSOL no comando. O PSOL elegeu um prefeito em 2020, que foi o prefeito de Belém do Pará. Ele chegou a 10% da votação nessas eleições. Então foi escorraçado. Ele subiu o custo do gabinete de 1,8 milhões para mais de 8 milhões de reais. Subiu 4 vezes, 400%, como você preferir. Colocou um monte de gente aí do PSOL, grande parte também do PT, e achou que era a casa da mãe Joana. Então, isso mostra que a população não quer mais a esquerda. Na Venezuela, pessoal, para você ter ideia, foi feita uma denúncia da Secretaria-Geral da OEA mostrando humilhações e torturas inimagináveis contra crianças na Venezuela, pessoal. Crianças, a gente está falando de crianças. Então, o Maduro passou de todos os limites. Então, novamente, você que é contra a esquerda, eu já te convido a se inscrever nesse canal, porque todos os dias eu trago um boletim de notícias que você não vê na primeira página de UOL, da Globo. Você vê aqui com a gente todos os dias. Eu pego essas notícias que o pessoal tenta tornar aí como se fosse normal, mas não são normais, pessoal. A própria notícia de ontem que o Múcio meteu a lenha aí no Lula, já tinha trazido no canal aqui há mais de um mês, não é tema novo. Então a gente está à frente à grande mídia. Agora que o pessoal, o próprio Bolsonaro e o Carlos Zambelli estão postando nas redes, mas esse embate já vem, ó, de meses atrás. Então dá uma olhada só. Dezenas de crianças e adolescentes detidos ilegalmente, sequestrados pelo regime do ditador Nicolás Maduro, foram submetidos a humilhações e torturas inimagináveis, denunciou a Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Então, para você ter ideia, foram atrocidades sem limites. Isso foi revelado em áudios no centro de tortura. Então aqui, ó, menores de idade sendo torturados com choques elétricos, espancamentos, falta de alimentação ou mesmo abusos sexuais. Sua dor e seus gritos são uma nova razão inevitável para que todos os democratas exijam inequivocamente
o fim da bárbara na Venezuela. Então, mais de 2.400 pessoas foram presas porque lutaram aí para o Maduro divulgar as atas. Maduro, você ganhou? Divulga a ata. Simplesmente as pessoas foram presas com 27 mortes, pessoal. Então, a ditadura na Venezuela está mais do que nunca fazendo opressão. Enquanto isso, o Lula está fazendo o quê? Fica tentando arrumar birra com Israel, fica apoiando a invasão do Putin e não olha para o nosso vizinho aqui, que impacta mais diretamente nosso país, porque milhares de pessoas todos os meses tentam fugir aqui na fronteira brasileira e o Brasil, que já não está bem, absorve o problema desse desgoverno do Maduro. Lula está dormindo totalmente. Então, nada mais, nada menos, pessoal, porque a esquerda mostra mais uma vez que não pode estar no poder. E está sendo realizada uma investigação gigantesca das eleições de 2022 contra um presidente eleito, o maior aliado de Lula, juntamente com Maduro aqui na América do Sul. Dá uma olhada só. Entidade eleitoral da Colômbia passa a investigar Gustavo Petro. Gustavo Petro é o presidente da Colômbia, grande aliado do Lula, foi o único presidente, aí juntamente com o Lula, que não deram nota de repúdio para o Maduro e mostrou que ele teve irregularidades na campanha de 2022. Ele excedeu o orçamento permitido e, devido a isso, provavelmente ele foi reeleito. Então, aqui poderia ser gasto, pessoal, 5,3 bilhões de peso, que corresponde a em torno de 7 milhões de reais. Só que o Boulos no segundo turno vai gastar 15, para você ter ideia de como o Brasil está escrachado. Então agora está sendo realizada uma investigação contra ele. Ele disse que o golpe começou, estão tentando derrubar ele, mas se tem um limite, se tem uma regra, tem que ser cumprida. E ele está sendo investigado por instituições lá na Colômbia. O Lula, no mesmo momento, disse, ele prestou solidariedade ao presidente, comparou esse evento da investigação de um gasto ilegal com o impeachment da Dilma. Realmente tem tudo a ver. A Dilma fez pedalada fiscal, sofreu impeachment. Se ele está errado, realmente vale a comparação do Lula. Mas o Lula quer dizer que os dois são inocentes. Na verdade, quer dizer que tem grandes chances que os dois são culpados. Vamos aguardar as investigações. Mas o Lula postou aqui no Twitter, como alguém que já foi vítima de todo tipo de perseguição política, manifesto minha solidariedade ao presidente Gustavo Petro. Não se pode abrir mão do devido processo legal, ainda mais quando o que está em jogo é a vontade do povo expressa democraticamente pelas urnas. Se o povo declarou pelas urnas, mas não sabia de legalidade, tem que ser derrubado. Então o Lula acha que a Lava Jato devolveu 6 bilhões de reais aos cofres públicos. Ele acha o quê? Ele ignora totalmente esse fato, pessoal. O Lula tá aí para gastar mesmo. O Brasil está com quase 100 bilhões de reais de déficit e o Lula tá pouco se lixando. Então a gente tem que lutar contra a esquerda. O movimento da investigação começou e o Lula entrou em desespero. A gente vê o PT e o PSOL com menos da metade das capitais que tinham 12 anos atrás. A gente vê o Maduro sendo encurralado cada vez mais. E agora o único aliado do Lula que se mostrava que não estava envolvido em nada já foi pego investigação contra ele. Então, pessoal, a esquerda tem que cair. Aqui o Lula gastou mais de 100 bilhões de reais do que recebeu. Aonde vai parar o país? Temos que pressionar. Não podemos aceitar isso, porque se a gente aceitar que o Brasil vai gastar mais do que recebe, vai acontecer pior que aconteceu ali na Argentina. O Brasil é um país infinitamente maior, tem mais recursos, tem mais pobreza, e se a gente deixar o Lula nesse caminho, a gente vai a passos largos para a falência do país. Pessoal, se você é contra a esquerda, já se inscreve no canal. Todos os dias eu trago um boletim trazendo novidades sobre o que a grande mídia não te mostra. Então já se inscreve no canal aqui. Muito obrigado a presença a todos. Te espero aqui no vídeo de amanhã.